E eu passei a considerar a ideia, mas assim, foi vagamente, considerar a ideia de morar aqui. Fê, como foi que a sua família reagiu quando você disse que queria mudar de país? Como foi isso e tal? Vou ter que gravar aqui de uma sala do trabalho mesmo, porque eu não sei que hora eu vou sair. Mas tudo bem, o importante é não ficar sem vídeo. Talvez você tenha ficado curioso em saber por que eu decidi ficar no Chile por 6 meses quando eu visitei Santiago, sendo que minha ideia inicial era esperar que meu marido trabalhasse 1 ano e que eu não morasse no Chile nesse período e que depois ele voltasse ao Brasil e ficasse tudo certo. Bem, alguns motivos me fizeram tomar essa decisão. E claramente eu também tive aquele encantamento de turista, porém eu não queria que o encantamento de turista fosse a única motivação para mudar, porque obviamente que um lugar ser lindo e você admirar não é suficiente para mudar de país. Então, sinceramente, esse não foi o motivo mais forte. Então, tirando esse encantamento de turista, eu tinha algumas coisas que me favoreciam. A primeira delas é que meu marido já tinha trabalho. Segunda delas, a gente já tinha local para morar, porque a empresa já tinha tirado ele do flat, colocado ele num apartamento e durante esse período inicial de 1 ano, que era o tempo do projeto, o aluguel era pago pela empresa, foi uma condição que a empresa dele colocou, então era uma vantagem, ele já tinha emprego, não era uma loucura o que eu estaria fazendo e a gente já tinha aluguel pago com casa para morar. Terceiro motivo é que, uma vez que tendo essas duas coisas, eu poderia ficar 6 meses sem trabalhar. Daria certo para ficar esse tempo sem trabalhar e nesses 6 meses eu poderia fazer algo que eu sonhava há muito tempo, que era aprender um novo idioma, viver uma vida de intercambista, poder viajar nesse lugar e por 6 meses não trabalhar, que era algo que eu já buscava há um tempo. Eu estava por um período de estresse na minha vida muito grande, trabalhando em São Paulo com vários outros problemas. Então, nesse momento, todas essas coisas a favor pesaram muito na minha decisão. Era, sabe, aquele momento, ou você faz agora ou não faz nunca mais. E a questão também da qualidade de vida, porque Santiago tem tudo o que São Paulo oferece, só que com um ritmo e uma qualidade de vida de uma cidade do interior do Brasil, que era tudo o que eu precisava para sair do estresse naquele momento, para, sabe, curtir uns 6 meses, me dedicar à minha saúde e à minha tranquilidade. Naquela época eu precisava de um mundo novo, sabe? De concentrar as energias em outras coisas, em outro tipo de problema, em coisas desconhecidas, em coisas desafiantes, para parar de ficar concentrando naquele estresse ou viraria ainda mais estresse. E essa decisão de viver essa experiência 6 meses em outro país, estudar alguma coisa, já era antiga. Só que eu não queria fazer isso sem estrutura, porque senão eu estaria me livrando de um estresse no Brasil, que naquele tempo afetava muito a minha saúde, para ganhar outro estresse num país desconhecido, sem saber o idioma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, como já tinha uma certa estrutura por trás, eu achei que aquele era o momento ideal. E aliás, essa é a minha dica para você que pensa em morar fora. O planejamento ou a falta dele, assim como o autoconhecimento ou a falta dele, são as duas coisas que contribuem para você ter uma ótima experiência em outro país ou também para você ter uma péssima experiência nesse país. Porque sem planejamento você vai se dar mal e sem se autoconhecer para saber as coisas que você realmente suporta, as coisas que você não quer passar, as coisas que você não gostaria de viver, as coisas que você gostaria de viver, tudo isso, tendo bem pensado e muito claro antes, vão favorecer demais uma experiência no exterior. E toda essa análise foi fundamental antes de me mudar. Por isso que eu contei para vocês no episódio número 1 que ter um prazo inicial e estabelecer todas as possibilidades para esse prazo inicial que você colocou é fundamental. E agora que eu já contei os motivos iniciais que me fizeram tomar a decisão de morar 6 meses fora, eu agora vou contar para vocês como foi a reação da minha família quando eu contei a decisão. Mas para vocês entenderem um pouco como foi essa reação, antes eu preciso contar para vocês como é a minha família. A gente é uma família muito unida, uma família que se ama, uma família que adora estar junto, mas como toda família também, a gente tem as nossas discussões, as nossas brigas. Tem aquela coisa também, né? Eu posso falar mal de todo mundo da minha família, você não. Acho que é mais ou menos assim nessa casa também, né? Só que fora isso, os meus pais têm uma característica muito positiva que eu sempre admirei. Os meus pais sempre lidaram com a gente como se fossem gestores, como se fossem líderes e não como se fossem chefes de família. Eu vou explicar e vocês vão entender.
Meus pais são líderes natos. Sabe aquela coisa de ensinar agora tudo o que uma criança precisa aprender para que num futuro não muito distante ela tenha condições de fazer tudo sozinho e ainda melhor do que você? Meus pais sempre tiveram essa filosofia, isso sempre esteve pautado em tudo que eles tentavam ensinar pra gente. Eu já contei aqui no canal que eu tenho epilepsia e esse foi um dos motivos com que fizeram com que meus pais tomassem a decisão de que eu crescesse de uma forma que eu entendesse que no mundo não tinha nenhuma limitação para mim, que eu poderia fazer tudo aquilo que eu encontrasse que estava ao meu alcance, que eu poderia sonhar sem limites. Eles me criaram juntamente com meus irmãos, sempre repetindo que a gente tinha que ser capaz de fazer tudo o que eles faziam, sermos capazes de ser independentes o quanto antes, fosse perto deles ou longe deles. Meus pais não são daquele tipo de pessoas que se assustam com distâncias geográficas, sabe? Aliás, se teve uma coisa nessa vida que eu convivi foi com distâncias geográficas. O trabalho dos meus pais sempre fazia com que a gente se mudasse a cada 2 ou 4 anos. Então eu nunca tive aquela coisa de viver a vida inteira na mesma casa, no mesmo bairro, de repente até mudava de cidade, porque o trabalho dos meus pais consistia nisso. Então eu troquei algumas vezes de escola, sabe aquela coisa de você estar estudando por um tempo, de repente você troca a sua turma de amigos. E é por isso também que eu tenho muitos amigos espalhados por todo o Brasil, porque isso era muito constante na minha vida. Então a distância geográfica nunca foi uma coisa que assustou nem os meus pais e nem a gente. A gente sempre conviveu com isso e essa também é uma das coisas que fez com que eu me adaptasse muito rápido a uma mudança de país, a uma mudança de cultura. Outra coisa que facilitou muito quando eu contei para os meus pais que eu queria morar fora é que eu já não moro com eles desde os meus 15 anos de idade. Quando eu tinha 15 anos e precisei começar o ensino médio, eu fui estudar num colégio que era numa outra cidade, não era em São Paulo. E esse colégio tinha uma espécie de dormitórios que eram como se fossem repúblicas para alunos que vinham de outras cidades estudar. Então, durante 3 anos, eu morei com outras 3 mulheres, ou meninas, né, na época todas tinham basicamente a mesma idade, então, e cada ano trocavam as pessoas que moravam comigo, então assim, era um ano com aquelas pessoas, me adaptavam, no próximo ano trocavam as pessoas que dividiam o quarto, então assim, já na minha adolescência, sem contar a questão da infância, que eu morei em vários lugares, que eu falei pra vocês, já na minha adolescência eu já fui treinada para entender que existem pessoas diferentes, culturas diferentes, modos de pensar diferentes, e isso fez muito bem para mim. Com 15 anos eu já tinha que administrar o dinheiro que os meus pais me davam, eu trabalhava meio período na escola para custear os meus estudos, que eu tinha uma bolsa e tal, então na metade do período eu tinha que fazer isso, eu tinha que, sabe, lavar, passar, cozinhar para mim, isso com 15 anos de idade, então fez muita diferença na minha criação e fez com que meus pais também já dessa época começassem a se soltar, sabe, começassem a me ver já como uma pessoa fora da casa e eu a eles, então isso contribuiu demais para minha maturidade. Meu pai é mineiro e minha mãe é baiana e os dois vieram para São Paulo muito novinhos e sofreram muito com esse choque cultural que a gente sabe que no Brasil já existe de um estado para o outro. E eles eram novos ainda e sofreram muito com a adaptação, sofreram muito porque eles não tinham a dimensão de que uma outra cidade podia ter um ritmo, uma maneira, uma cultura totalmente diferente da deles. Então tudo que eles quiseram passar pra gente em casa era que a gente ia crescer com isso e a gente tinha que aprender isso sobre a diferença entre pessoas, sobre estar distante dos pais, sobre criar independência o quanto antes. E isso fez um bem enorme pra gente. Na verdade, tudo que meus pais passaram, eles não quiseram repetir com a gente e acabou funcionando. Quando eu terminei a fase do colegial e voltei para São Paulo com 18 anos, que eu comecei a faculdade, logo eu consegui emprego, eu consegui uma maneira de me tornar independente mesmo, então eu já não voltei a morar com os meus pais, sabe? Então quando eu decidi contar para os meus pais que eu ia morar fora, já fazia muitos anos que eu já não estava, assim, digamos, debaixo da saia deles, que eu já tinha a minha própria independência, que eu já tinha o meu trabalho e que eles, de certa forma, já estavam felizes com isso, porque tudo aquilo que eles sonharam e que ensinaram pra gente desde pequenos, assim, eles já tinham conquistado, sabe? Então o processo de contar não foi complicado. Fora isso, eles perceberam também que eu já tinha uma estrutura para morar fora, que eu não estava fazendo uma loucura, eu tinha condições de começar uma vida lá. Fora isso, também eu informei o prazo inicial, que eram de 6 meses. Também, obviamente, porque eu não estaria sozinha aqui, estaria com uma pessoa super confiável, que além de tudo é meu marido hoje, né? Então, para os meus pais isso foi totalmente tranquilo.
Óbvio que tinha a questão da saudade, da preocupação, mas em nenhum momento os meus pais ficaram preocupados assim no ponto de dizer assim, não vá, ou colocando medo, ou não me incentivando, entendeu? E eu acho que isso se deve à criação que eu tive, por tudo isso que eu contei pra vocês. Então, digamos que contar pra minha família foi tranquilo mesmo. O que eu mais tinha que enfrentar nesse momento eram os possíveis medos pessoais que eu viesse a ter, mas como eu já vinha de uma criação muito independente, já estava longe de casa há muito tempo e aprendendo, isso não foi realmente um problema. Mas eu quero aproveitar esse episódio para dar um conselho sobre a opinião familiar para quem pensa em morar fora do país. Se você que me assiste é menor de idade e tem o sonho de morar fora, eu devo te dizer que a sua decisão de morar fora deve ir de encontro com aquilo que os seus pais acham. Se você tem esse sonho, faça seus pais entenderem a importância disso, mas não desafie os seus pais. Coloque eles para pesquisar, para ver como essa experiência pode te ajudar, mostre segurança para eles através de conhecimento, sabe? Deixe eles verem como que é isso, como funciona, com quem você vai se hospedar, com quem você vai morar, enfim, deixe eles a par de tudo, deixe eles saberem o quanto você está informado, porque tudo isso vai passar muita segurança para eles. Mas saiba que se eles não concordarem e se você ainda depende financeiramente deles, você vai ter que acatar a decisão deles caso eles não queiram que você faça isso. Essa é a minha opinião. Agora, se você já é independente financeiramente, se você já não vive com seus pais, se você já é adulto, se você já é casado, se você de repente já tem filhos e você tem o sonho de morar fora e a sua família não apoia a sua decisão, aí você precisa pensar em algumas coisas. A primeira delas é que é maravilhoso ter o consentimento dos pais, mas nem sempre ele virá. E sempre chega aquele momento na vida em que, além de filho, a gente precisa ser adulto e encarar essa vida como um adulto, como um dia os seus pais também fizeram quando eles acharam que tomar tal decisão na vida deles era importante. E a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida alguma vez. Então nem sempre vai ser uma decisão fácil, mas ela é necessária. A segunda coisa que a gente precisa lembrar é que muitas vezes os nossos pais são plenamente realizados com a vida que eles levam e por isso mesmo eles não veem a necessidade de morar fora, de ter uma experiência profissional. Inclusive tudo isso muitas vezes ou assusta eles ou não passa de uma besteira. E isso não é um erro. O único erro é exigir que eles tenham a mesma maneira de pensar que você. Assim como também está errado da parte deles, ao meu ver, que eles exijam ou que eles te desanimem a perseguir esse sonho. Nem sempre as nossas decisões ou os nossos sonhos vão ser os mesmos do restante da família. Mas como eu disse no tópico anterior, esse é um mundo adulto e muitas vezes a gente tem que deixar de ser telespectador para ser protagonistas da nossa própria história, sabe? Eu não estou dizendo que esse é o momento de você se rebelar contra a sua família, não é nada disso. Eu estou dizendo que muitas vezes, para a gente conquistar os nossos sonhos, a gente vai ter que muitas vezes contrariar algumas pessoas. Em alguns momentos a gente vai ter que colocar na balança o que é que importa pra gente naquela fase, sabe? O que é que a gente pode viver, que a gente não pode deixar para depois, que tem que ser naquele momento ou não voltará a acontecer, sabe? Porque um dia seus pais também fizeram essa escolha em diferentes momentos da vida. E assim como eu aconselhei anteriormente, deixa a sua família tranquila de que você está seguro do que está fazendo, de que você está pesquisando, de que você está super informado. Porque mostrar segurança e informação pode ser uma das primeiras coisas que leve a sua família a te incentivar a tomar esse passo. Muitas vezes eles só te desanimam ou não te apoiam por falta de informação. Mas lembre-se que mesmo fazendo isso, pode acontecer que a sua família não te apoie. E aí nesse momento você vai ter que fazer aquilo que eu falei. Considerar o que é melhor para você ou de repente para sua família, para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos naquele momento. Vale lembrar que quanto mais independente você for da sua família, ou de repente você que é casado, quanto mais independente você for dos seus pais ou dos seus sogros, mais fácil e melhor vai ser a decisão de morar fora. Eu digo isso, gente, porque muitos casais, quando tomam a decisão de morar fora, ainda são, de certa forma, dependentes ou dos pais ou dos sogros, precisam da ajuda deles para se manter por um tempo fora, e aí vocês vão ter que acatar com as decisões que eles tomarem, sabe? Você não tem liberdade total para decidir, e o melhor para essa experiência dar certo é você ser totalmente dependente dos seus recursos e de mais ninguém. Lembre-se sempre que morar fora já vai exigir muita adaptação, e eu vou falar isso durante essa série. Então, quanto menos
coisas te prenderem a sua família ou qualquer outra pessoa, eu digo financeiramente, coisas que você não precise dar satisfação, vai ser melhor. Porque além de se adaptar a um outro país, a uma outra cultura, a outro tipo de gente, você ainda vai ter que dar satisfação de cada passo, se você ainda recebe esse apoio financeiro. De repente você toma a decisão de, sei lá, morar com a família do noivo ou do seu marido nesse país, ou da família do seu marido, e essa adaptação, além do choque cultural, já ir de cara para uma casa familiar, de repente pode ser um outro problema que você vai gerar para o seu relacionamento, para a sua vida, e vai tornar tudo ainda mais complicado nessa adaptação, entendeu? Então tudo isso você tem que pensar. Quanto mais independente você for, mais fácil vai ser essa decisão. Se você tem vontade de morar no Chile, eu te aconselho a acessar o meu blog pigmentof.com, diretamente no menu Chile, e dentro do menu Chile tem um tópico que diz Quero morar no Chile. Lá você vai encontrar tudo sobre vistos, mercado de trabalho, custo de vida no país, sistema educacional, segurança, melhores lugares para morar, enfim, você vai encontrar tudo o que você precisa. Nessa série eu vou contar mais da minha experiência mesmo, porque eu acho que experiências pessoais podem ajudar pessoas que estão aí enfrentando essa decisão, independente do país que elas vão morar, tá bom? E não perca essa série, porque no próximo episódio eu vou contar para vocês como foi, ou seja, qual a lógica que eu usei para fazer uma única mala de mudança para outro país. Gente, uma mala para a vida. Sabe o que é isso? Oh, meu Deus! Não perca o próximo episódio então que eu te conto esse milagre. Um beijo, até o próximo vídeo.